GaroCast, o podcast repleto de fúria. Um uivo de saudação para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos, e para conseguir o que quer, você deve olhar além do que você vê. Aqui é a Mexa. É isso? E aí, pessoal, aqui é Pedro Nogueira e 10 em cada 10 mesas de RPG comem pipoca. É isso aí, velho. Eu vou agora invocar a terra, o fogo, o vento, a água e o coração e vou chamar o Capitão Planeta, velho. Porque ele é o nosso herói. E ele diz que a poluição não é o caminho. Nem a poluição, nem o saqueamento. É isso aí. Você esqueceu só de falar seu nome, Dentinho. Pois é. Dentinho. O cara já chega bêbado pra gravação. Completamente maluco. Eu achei que ele ia falar, pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Mas não foi isso. Não, já que vocês pediram, pela união dos seus poderes, eu sou o Dentinho. Acabou. Todo mundo com frase de efeito. Então, beleza. Estamos aqui hoje, então, começando mais um episódio do GaroCast. Hoje o nosso tema vai ser o temas e as propostas do jogo. Vamos falar um pouquinho sobre qual que é a ideia principal do jogo, como fazer com que essa ideia apareça, enfim. E discutir um pouco das ideias errôneas que muitas mesas têm por aí. Vamos lá. Chocos, como nós somos professores, né, a gente está acostumado a corrigir redações, compositions e qualquer outro tipo de texto ou coisas similares a isso. Eu recebi uns aqui, cara, que tem como tema o tema de lobisomem. Vamos ver o que essa galera anda escrevendo aí. Prepara a caneta vermelha que vai riscar muita coisa aí, vai rolar canetada. Eita caralho, agora até me animou. É isso aí, cara. Tem sem clemência, sem piedade. Então vamos lá. Primeira redação aqui do Léo Chorão. Chorão com X. Ele é fã do Charlie Brown Jr.? É, deve ser, né? Uma boa tarde, Chocos e Lordes da Nação Garou. Aí, ó, eu já passei a canetada vermelha aqui que ele colocou Chocos com CK. Aí fica foda, né, Léo? Me ajuda aí, porra. Pois é, tá aí, ó, menos 0.1. Mas ele ganhou meio ponto aí porque ele me destacou do meio da imundície do resto da Nação Garou. Ou não, né? Ele chamou o resto de Lordes, né? Ele só falou assim, chamou você de Chocos, então não sei. Ele diz aqui: eu tinha ficado preocupado se o cenário brasileiro podia ter caído no limbo. Desde que surgiu a iniciativa, fiquei empolgado e curioso. Comecei a estudar sobre nossas origens e vi que vai ser difícil pra cacete. Mas fiquei feliz com a última quebra do osso, quando escutei que realmente está em fase de avaliação e aprimoramento e que, apesar de ser um processo longo, é bem provável que dará certo. Inclusive, compactuo com boa parte das ideias do Glailson. Principalmente, acho que catalogar é o alicerce de um cenário. Acho que tem que ter um ponto de partida e números sustentam ideias, assim como em um projeto a se construir. Sei que não sou especialista em história, geografia ou biologia, mas deve haver algo na minha área a ajudar. Eu sou gerente administrativo de uma rede de agropecuárias. De comércio agrícola eu sei um pouco. Um roedor caipira rolaria de rir ao ler isso. Tá escrito fumou na sua testa, orelhudo vendedor de veneno. Vou fatiar tua garganta. Olha aí, o cara trabalha pra Monsanto, galera. Cuidado, hein? Tá foda. Tá aí, ó. Vou criando os fomos aí. Aqui, ó. Eu vou chamar o Capitão Planeta aqui pra ele, hein, velho. Mas enfim, ele volta a falar. Bancários, advogados, metalúrgicos, agricultores, TI, contadores, policiais, médicos, etc. Todos poderiam ajudar se vocês acreditarem em uma expansão de ideias e servirem de mediadores do caos que isso geraria. Olha aí, gostei de mediadores do caos. Achei o título legal. É a ideia que a gente tá querendo, né? Que a galera manda pra gente e nós vamos dar as canetadas finais e avaliar o que passa e o que não passa. Talvez a criação de um site, ou mesmo uma aba ou link no site do Nação Garou sobre o cenário, poderia ser montado para vocês colocarem as ideias dos leitores / ajudantes para serem discutidas depois do crivo dos lordes. Dessa forma, evitaria gafes como o He-Man da Amazônia. Ali foi tenso.
Aquilo ali não foi um agafe, né, cara? Foi sei lá, foi um aborto. Ou qualquer coisa, né? Um aborto mal feito, que nasceu e ficou esse trem aí. Mas enfim. Apesar de ter certeza que algumas pessoas vão criticar o cenário, outros acharão ofensivo ter sua cidade tomada pela Wyrm, ou podem acreditar que deveria ter pelo menos 800 crias só na cidade de Florianópolis. Vocês têm mais gabarito para polir essas ideias e transformá-las em algo útil para os narradores e jogadores. O mais importante é que não desistam do cenário no Brasil. Léo Chorão, parente dos roedores, peão dos senhores das sombras. Puta que pariu. Nós estamos infiltrados, rapaz. Que vida ingrata desse cara. Pelo amor de Deus. Mas enfim, valeu aí o Léo Chorão pelas suas palavras. Eu fico aqui lisonjeado por ter chamado de Lorde e me diferenciando dos Chocos. Esse salafrário das sombras aqui, que agora, entre nós aqui no Nação Garou, ele virou a diva lacradora das sombras. Ai. Mas valeu aí, Léo. A mensagem do Léo serve aí pra todo mundo. Se vocês têm ideias, se vocês querem contribuir com o cenário, assim como o Glailson tem feito junto com a gente, não hesitem em mandar e-mails pra nossa caixa, tá certo? A gente tá lendo tudo, tá selecionando, tem algumas ideias boas, outras nem tanto, mas todo tipo de ajuda ela é necessária e bem-vinda. E o Léo mandou também um arquivo aqui pra gente com, uma porrada de coisa. A geografia e a demografia das tribos no Brasil, como ele acha que deveriam existir, a separação delas, os pontos históricos importantes. Ele fez uma pesquisa aí e tal, mandou tudo pra gente. A gente tá olhando isso daí. Léo, eu vou encaminhar já pro Glailson, que ele é o mais empolgado de todos. O cara tá escrevendo igual um maluco. Tá? E a gente vai juntar. A respeito da criação do site, ou da aba, nós estamos colhendo essas informações e a ideia é que nós vamos lançar tudo isso num PDF. Mas isso ainda não tem data, tá bom? Vocês vão ter que esperar um pouquinho, mas esse cenário nacional vai sair. A gente tá... É o projeto. E é que nem ele falou, viu? Policial, sei lá, TI, agricultor, bancário, qualquer pessoa, cara, se tiver alguma contribuição, não hesite, mande pra nós que, se der pra ser aproveitada, com certeza ela será. E é uma coisa que nem precisa ser na sua área, né? Se você tem algum tipo de interesse, tem algum tipo de conhecimento, manda pra gente. O Cairn que você criou aí no Brasil, aí nas suas crônicas, manda pra cá. É isso aí. E aí, Dentinho, você foi muito feliz quando você falou das redações, porque a próxima, o Rodrigo Ribeiro, mandou um texto enorme. Porra, grande pra caralho. Lá vem textão. Lá vem textão. Pelo menos não colocou no Facebook. Então, vamos lá. Essas são as palavras de Rodrigo Ribeiro. Levantem-se, hominídeos, impuros e lupinos. Cheguem mais perto da fogueira, encham suas canecas e acendam seus cachimbos. Vamos começar de uma vez essa assembleia. Fala aí, galera. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos vocês pelo excelente trabalho do Nação Garou. Também envio meus parabéns ao Pena, esse narrador fodaralho. O cara deve estar querendo ganhar XP, né? Deve ser. XP deve ter jogado. Né? Gostei muito da campanha e aguardo ansiosamente por mais. Um espírito me disse, ou li, mas não lembro onde, que no início havia somente Gaia em meio à imensidão escura. Então ela gera espontaneamente a tríade. E daí pra frente todos os eventos foram de certa forma relatados por vocês. Mas há detalhes. Primeiro que essa referência de Gaia bebe na fonte da mitologia grega, óbvio. Nesse material fala que Gaia estava doente ou morrendo, coisas do tipo. E então, do próprio corpo, ela gera uma filha de mesmo nome, que esta sim seria o espírito do planeta Terra. Acho essa parte da teogonia Garou muito legal, pois mostra Gaia como um ser criador da tríade, mas que tem seu tempo de vida limitado e então torna-se ela mesma, porém ao mesmo tempo filha. É como se fosse uma aproximação de divindade espelhada no cristianismo, onde Deus é pai e filho ao mesmo tempo. Claro que isso é bem óbvio. Sendo Gaia filha de Gaia, poderia ela manter sua memória total anterior ao seu nascimento como filha? Se não, ela pode ter corrompido o propósito da criação dos Garou, indo contra a ideia original de sua mãe, ou dela mesma, tanto faz. O que daria a Gaia uma pitada de esquizofrenia, e talvez até de corrupção. Porra, eita, o cara já tá viajando aí, tem que chamar o Pedro pra ele. Hein? Chama o Pedro aí, porque... O Rodrigo continua. Outro aspecto importante é a referência à força, por falta de um termo melhor, das entidades da tríade. Sempre vemos a Wild como sendo a mais forte, a mais importante, a essencial, a dispensável e blá blá blá. Obviamente as três são entidades cósmicas de igual importância e não cabe a nós questionar se existe de fato uma hierarquia real ou imaginária para elas, ou entre elas. O fato é que tudo no universo passa por três fases, criação, estagnação e degeneração, no sentido de entropia, fim. Mas nem tudo precisa nascer ou ser criado.
mas tudo que é criado, em um certo momento, estagna e depois encontra seu fim. Vendo por esse ângulo, a Wild é quem desempenha o papel de menor importância. Claro que pode-se questionar que se nada foi criado, então as outras fases não existirão. Errado. Haverá estagnação, haverá o fim da criação. Me pergunto se estou conseguindo fazer vocês me entenderem. E sim, está conseguindo, Rodrigo. Tá sim, tá sim. Quanto às raças metamórficas, as lendas de cada uma delas falam de sua criação e de sua função para com Gaia, mas não entendem o real motivo de terem sido criadas. Gostei muito do comentário do Pedro e do Dentinho, de comparar as raças com células com funções determinadas, mas tenho outra opinião. Gaia, em sua profunda presunção, acreditou que era progenitora de tudo que daria vida no universo, quando na verdade já era uma cria de sua mãe que vagava pela imensidão escura a qual ela criou. Assim como certa divindade, criou as raças com o mesmo propósito, adoração. Por trás de todas as funções delimitadas para cada raça, existe a obrigatoriedade de louvar e proteger Gaia, filha, inflando assim seu ego. E assim que um ente de qualquer tribo afasta-se desse caminho de louvores e bajulação, mesmo sem ser corrompido, ele sofre as consequências de tal afronta, tal como faziam os deuses gregos com os humanos. No final, somos meros peões na mão de uma trupe de tiranos. Não existe, portanto, uma entidade boa ou má, apenas entidades batalhando para impor o seu método de dominação para todo o universo. E no meio dessa batalha, quem se fode são os mortais, que são usados para atacar uma ou outra entidade. Pô, que legal essa Legal essa ideia, né? visão dele, hein, cara. Pô, o Isso. Gaia é uma garota mimada. É, uma parada tipo assim, né? Bem interessante mesmo. Rodrigo, Achei a gente tá com um projeto aí que tá pra sair aí, cara. Você fica atento aí aos posts do Pedro em especial. Em breve a gente tá falando um pouco aí de Gaia e tal tudo. Acho que você vai curtir o que tá por vir. E espero que os outros ouvintes também. Quanto aos pomposos presos de prata, as histórias deles sempre serão as mais interessantes, e sempre eles serão os melhores. É assim que tiranos e conquistadores se vendem e impõem sua mitologia e ideologia. O símbolo dos Estados Unidos deveria ser não uma águia, mas sim um lobo prateado. Pronto, falei. Essas foram as palavras de Rodrigo, História Fantasma, Teurge Hominídeo dos Senhores das Sombras, cansado da inexorabilidade. Valeu aí, o Rodrigo manda mais um comentário, né? Não é uma pergunta. Mas é um comentário, são as filosofanças de Rodrigo Ribeiro. Eu acho que todos os jogadores têm suas filosofanças, né, Chocos? Tomara, né, velho? Porque a gente tá fazendo o cast, são as nossas filosofanças, então espero que a gente seja igual todo mundo. Outros. É, exatamente. Mas, pô, gostei muito dessa daí do Rodrigo, viu? Muito massa mesmo. Isso aí, pra galera que tá escutando aí, talvez se você substituir a ideia de Gaia Filha como Estarra, que é o espírito, que é o encarna do planeta Terra, talvez acho que vai ficar um pouco mais fácil aí de compreender. E maiores informações também vocês vão encontrar no Rage Across the Heavens, sobre o espírito, é claro. A outra redação aqui, na verdade, são 2 parágrafos, né? Do O cara Daniel teve preguiça. É o aluno que deixou pra fazer a redação assim, quando o professor tava passando pra recolher, entendeu? Aí ele vai, mas enfim. Mentira, viu, Daniel? Só zoeira aqui. Mas olha só, ele diz: olá, tudo bem? Tudo bem. Por acaso, vocês têm o tal material ou ideia sobre a tal casa brasileira presa de prata que vocês citam no último Quebra do Osso? Eu quero escrever sobre o Rio de Janeiro e seria muito legal congruir com as ideias de vocês. Abraços, Daniel Braga. Conciso, direto, é isso aí. Muito bom. Daniel, a gente tem sim, velho. Só que a gente ainda tá montando isso direito, entendeu? Tem algumas ideias já no papel e tem outras ideias surgindo a partir disso, então a gente ainda vai montar isso daí. A gente vai distribuir sim tudo, mas a gente quer deixar isso mais, sei lá, o mais à prova de qualquer coisa. Não a prova de crítica, mas o mais fechadinho possível, entendeu? Isso pode demorar um pouquinho. Pra não deixar pontas soltas, né, Chutes? Exatamente. Então aí na hora que isso estiver pronto, à medida que as coisas forem sendo organizadas, a gente vai começar a colocar isso já em um PDF antes de diagramação ou qualquer coisa do tipo, mas para colocar isso ao crivo dos ouvintes nossos e aí colhendo um feedback de vocês, tá certo? O que você quiser escrever sobre o Rio, cara, manda um e-mail pra gente, vamos conversar disso daí e tal. A gente não tem ninguém no Rio, né, da cúpula do Nação Garou, vamos dizer assim. A gente tem alguns agentes infiltrados, mas é sempre bom colher informações por outros olhos.
Tem um nativo do Rio que virou um portador da luz do interior, né? Exatamente. Mas fiquem tranquilos que a gente não vai colocar nenhum He-Man em nenhum lugar do Brasil. É verdade. No máximo a gente coloca um Galdério Porra! na região sul. Que bosta. Beleza. A próxima mensagem, Dentinho, é do João Correia. Ele manda: saudações, Nação Garou. Sou um ouvinte assíduo dos seus podcasts. Já ouvi cada um deles pelo menos 3 vezes. Pessoas, façam como o João Correia. Dê vários likes, entendeu? Vem várias vezes, isso é bom pra gente. De tanto vocês falarem sobre a tão gloriosa campanha Viking de vocês, me deu vontade de narrar algo parecido para o meu pessoal. Eu gostaria muito que, se possível, vocês me dessem algumas dicas ou ideias para essa minha campanha, baseada nas experiências de vocês. Em especial, fiquei muito interessado naquele fetiche Drakkar que o Pedro mencionou uma vez. Gostaria de saber como ele funcionava. Enfim, é isso. Continuem esse trabalho incrível que vocês fazem. Agradeço desde já e aguardo uma resposta. Atenciosamente, João Correia, contador de histórias do Zuctena. Pô, massa. Bom que o cara curtiu aí nossas campanhas. Na verdade, a campanha sua e do Pedro, né? Isso. Eu também não participei, conheço um ou outro personagem ali, o Ossos de Gelo, mas efetivamente eu não participei dela não. Apesar do que eu também narro uma campanha Viking aqui em Belo Horizonte com uns amigos meus. Tá meio desativada, mas... né, tá ali no papel, né? Tá no papel, às vezes a gente joga, às vezes a gente tenta marcar jogo, mas não dá, mas né, tá aqui, as ideias estão todas aqui ainda. João, uma sugestão que eu faço, né, que meus jogadores gostam, torne essa campanha Viking mais visceral do que um jogo de lobisomem é. Eu não sei, eu acho que o Dark Ages, né, o cenário da Idade das Trevas, ele favorece um pouco essa selvageria mais crua, né, e poxa, você tá falando de Vikings, cara, não tem como, né, tem que ter uma coisa visceral ali mesmo. E quanto a temas, cara, nossa, tem muita coisa que você pode explorar, né, tem a própria corrupção da terra, tem conflito religioso, tem, exploração mesmo, né, descoberta de novos recantos da Wild, de novas bestas da Wyrm. Nossa, dá pra fazer muita coisa legal aí. Novos territórios, né, protegido por outras tribos. Pois é, contato de uma tribo com outra, né, pela primeira vez, algo do tipo assim. Eu acho que em matéria de referência aí, João, agora tá tendo um boom, né, por causa da série Vikings, essa coisa toda. É uma referência visual muito legal, eu concordo. Mas se você tiver interessado mais para poder enriquecer a sua narrativa e tudo, eu vou te recomendar os livros, as Crônicas Saxônicas do Bernard Cornwell. Estou olhando para eles aqui agora, cara. Tem a coleção desse cara. Muito bom, tá? É uma linguagem muito legal. Eu acho que dá esse tom visceral que o Dentinho tá falando. Eu acho que isso enriquece bastante a narrativa. E em se tratando das nossa crônica em especial, tem algumas coisas que devem ser levadas em consideração. A primeira delas é que era uma crônica de férias, que era quando tava todo mundo de férias, a gente se reunia, então muita coisa era um pouco frouxa, assim, tipo, por exemplo, a criação desse fetiche Drakkar era aquela coisa que nós tivemos uma ideia e fizemos, sem se importar tanto com o sistema ou qualquer coisa do tipo. Mas a gente estava jogando isso já há muito tempo, era uma galera que sempre jogava junta. Já tinha uma sinergia, né? Isso, exatamente. Então a coisa já funcionava de uma maneira mais orgânica. Baseado aí no que você falou, vou falar com o Pedro, vou ver se de repente a gente faz um quebra do osso a respeito da crônica, já que a gente sempre fala dela ou qualquer coisa do tipo, para poder montar isso um pouco. Uma coisa que eu acho legal também na ideia Viking, e foi uma coisa que a gente explorou muito, foi a chegada num território novo e estabelecer esse novo território. Na nossa crônica a gente estava chegando na Inglaterra e então tinha um cairn que os antepassados dos nossos garotos tinham tomado, mas ainda assim tinha aquela comunidade viking, vamos dizer assim, que ela deveria ser cuidada e tal. Então acabou que foi criando um laço muito interessante entre os personagens e o cenário. Então, e essa coisa, né, no Viking, o território é muito importante, então acabou que o território da cidade ele foi muito importante para o desenvolver da crônica e dos personagens. Então acho que as coisas encaixaram nesse sentido. Uma outra coisa também que dá para explorar, né, cara, é a própria questão da família, né, cara, parentes. Sim. Os vikings ali também têm um apreço muito grande pela sua família, né, aquela coisa, eu contra meu irmão, eu e meu irmão contra meu primo, eu, meu irmão e meu primo contra meu tio, e assim vai.
Dá pra ter muito conflito legal assim também por aí, por essa linha. Sim, sem dúvida nenhuma. E foram essas nossas redações, Dentinho? Tá aí, bons alunos, né? Bons Sem- alunos, Sem sem nenhum dúvida erro nenhuma. crasso, tirando os chocos com CK. Mas Ah, porra, aí se for assim tem umas vírgulas aqui também que dá pra corrigir, mas tá valendo. não, eu não tô exercendo o meu papel de analisar gramática, não nesses casos aqui agora. Eu sou só Valeu. da sombra, então eu sou sempre tirando. Então vai lá, então tira os pontos aí dos caras, faça como quiser. Não, tá ótimo. Só pra lembrar todo mundo, pra vocês mandarem as suas redações, né, em especial a respeito aí do Garocast de número 17, manda seu e-mail pra gente, naçãogarou@yahoo.com.br, curta a nossa página no Facebook, o nosso canal no YouTube, a gente tem um Twitter também, procura Nação Garou, segue tudo, dá like em tudo, faça tudo possível para que um dia a gente possa ganhar dinheiro com isso. É isso aí. Vamos lá, vamos acabar logo com isso, que eu tô doido pra ir pro boteco daqui a pouco também. Combinei com uma galera de ir pra lá. Então vambora então. Galera, A galera desse KR, vamos lá. Vamos lá, a gente se fala na próxima. Vamos lá para temas de lobisomem e o apocalipse. Fogo! Eu não tava esperando isso. Pra gente começar já o nosso papo, na opinião de vocês, qual que é a verdadeira proposta do jogo de lobisomem e o apocalipse? É a guerra perdida, cara. É uma guerra perdida contra não a destruição física do mundo, mas a destruição física e espiritual de tudo aquilo que nós conhecemos. Pra mim a temática é essa. Os caras estão lutando uma guerra que já perderam, mas que é um jogo de tragédia épica. Não sei, acho que seria isso. Eu diria que eu concordo com o Deitinho, eu diria que é um jogo sobre extinção. O apocalipse, ele é um apocalipse, como ele já bem colocou, para uma espécie. Então é uma extinção, né? Só que é uma extinção do ponto de vista de quem tá morrendo, quem tá sendo extinto, quem tá perecendo, né? Então é essa tragédia toda Você vai jogar com um do cara fim, né? Você vai jogar com um cara que tá do lado que vai perder. E por isso que pra ele é o apocalipse. Não é que é o apocalipse físico, né? É o apocalipse de sua espécie. Né? Exatamente. A revelação do seu fim. Beleza? Pra mim é uma batalha ingloriosa. Tipo, é aquela coisa, né? A destruição se aproxima, tá lá os espíritos corrompidos, os homens deturpados, né? Que dominam o mundo, a morte pra todo lado. É aquela batalha ingloriosa. Tá, beleza. Eu discordo um pouquinho de vocês. Acho que quando a gente começa a falar de uma guerra perdida ou alguma coisa do tipo, tende-se a tomar uma vertente um pouco mais épica do que o cenário propriamente dito ele traz pra gente, em especial no livro da segunda edição. A White Wolf, ela veio com Vampiro primeiro, onde Vampiro era um jogo de horror pessoal, e aí eu tô falando do livro de Vampiro da primeira e da segunda edição. A terceira já tem uma vertente mais política, e as mesas já tem uma ideia mais de Power Ranger. Então, fugindo um pouco disso daí, essa coisa do horror pessoal em Lobisomem, eu acho que eles passam uma coisa de um horror selvagem. E aí, sei lá, acho que essa coisa dessa focar muito na guerra perdida, alguma coisa do tipo, vai criar esse tom mais épico, onde o cara ele tem que salvar o mundo, por assim dizer. E aí essa confusão fica mais evidente, ela fica mais palpável e é mais fácil de você confundir uma coisa com a outra, entende? Mas eu vou discordar de você um pouco então, Chucks. Porque se os garotos são os guerreiros de Gaia, se eles são guerreiros, você entende que eles estão lutando uma guerra. Perfeito. Então, assim, eu acho que o jogo tem que ter esse elemento, entendeu? Sim, eu só acho que esse elemento, talvez ele não deva ser o principal do jogo. Ô, Chocos, eu acho que você confundiu as coisas. Eu não vou discordar de você que um elemento do jogo é o horror selvagem, né? A gente vai falar disso. Mas o tema é uma coisa, o clima é outro, entende? Eu acho que o clima dele é o horror selvagem, o punk gótico genérico para todos os jogos da White Wolf, mas que no Lobisomem se corporifica em horror selvagem. Esse é o clima. Mas agora, o tema do jogo, do que o jogo é, né? Qual é a história que é contada pra gente, que a gente encaixa ou não as nossas narrativas, é a batalha final. Então, o metaplot, por assim dizer, do Lobisomem, ele é épico. Sim.
a roupagem dele em jogo no cenário atual é um horror selvagem. Porque se nós estivéssemos jogando Lobisomem Idade das Trevas, o clima ia ser horror selvagem, mas não ia ser o mesmo tema, entendeu? E qual tema você acha que seria Idade das Trevas? Eu acho que esse é algo mais campo de caça, fronteiras, território, algo assim, entendeu? Eu acho que é uma coisa... Idade das Trevas é mais política. Acho que é mais político Idade das Trevas do que o Apocalipse. Não, eu acho que por eles estarem isolados, o tema do jogo também seria horror selvagem. Eu concordo com você na hora que você falou. Não, o clima. tema não, cara. Sim, clima, não, sabe? tô falando as duas coisas. No Idade das Trevas, eu acho que as duas coisas são o horror selvagem. Ah, pode ser. Eu consigo concordar contigo. É um cenário mais brutal, vamos dizer assim. Mas eu concordo contigo, realmente. O clima e o tema do Apocalipse é nesse aspecto que você tá falando, né? Essa guerra perdida, onde tudo que o cara tá vivenciando é através do horror selvagem, saca? Eu acho que você pode dosar as duas coisas dentro de Lobisomem. Ah, sim, concordo também. E você consegue trocar também o clima do jogo, ou até o tema dele também. Talvez eu discorde se isso possa ser o ideal, né? Mas... Vou colocar isso como centro, né? Mas eu acho que uma combinação dessas coisas vai caminhar de maneira bem plausível. Eu defendo aquela tese, né? Que o jogo, ele no início, ele é mais horror selvagem e menos o apocalipse, a batalha final e todos esses elementos épicos. E conforme você vai progredindo no jogo, invariavelmente você chega nesses acontecimentos épicos. Só uma pergunta, Pedro. Quando você fala, você vai progredindo, você quer dizer o seu personagem vai progredindo, ou você quer dizer na linha do tempo, ou nas edições? Pô, legal essas perguntas. Eu tava me referindo a... Eu tava me referindo ao personagem ir progredindo, né? Ah, tá. Passando de posto, ganhando experiência, evoluindo. Mas vamos tentar responder elas. Eu acho que do segunda edição para o terceira, com certeza o jogo ficou mais épico. Concordo. Sim. Justamente porque estava se aproximando mais do apocalipse. E talvez também tenha sido uma resposta de mercado também, né? Exatamente. Eu acho que a gente consegue apontar alguns elementos claros, do tipo assim, quando eles jogaram os portadores da luz de lado, e sem nenhum ressentimento quanto a isso, porque eu acho que isso é uma coisa que faz sentido, né? Eu gosto dessa ideia. Eu já falei sobre isso antes. Mas quando eles jogam um portador da luz de lado, eu acho que é uma maneira de você não dar com um tipo de personagem que atravanca uma batalha final. Sim. Já tem os filhos de Gaia, que são muito mais fáceis de entender e assimilar do que os portadores da luz para cumprir esse papel. Então vamos deixar eles lá onde faz mais sentido eles estarem. Por isso que eu não discordo. Não, eu acho também que não só com lobisomem, mas com mago, os poderes e a mecânica do jogo favoreceu mais o jogo épico a partir da terceira edição. Sabe, aquele lance daquelas mudanças de regra para dano. Sim. No qual o sucesso do golpe ia pro dano também. Isso daí favorece um jogo épico, entende? E aí também os vários rituais e dons que foram acrescentados, porque depois da segunda edição tiveram os complementos, isso daí depois foi assimilado na terceira edição, e aí, tipo assim, um personagem inicial já tinha um aparato de dons e rituais para lidar com o mundo espiritual bem maior, e a partir do momento que o cara consegue fazer várias coisas no mundo espiritual, o jogo se torna quase Sion, entende? Vira uma parada muito distante daquele horror do monstro que quebrou a casa onde morava. Eu já queria começar jogos de lobisomem, então, tendo sucessos garantidos. Né? Atributos épicos. Mas enfim, eu acho, velho, que isso que o Pedro falou, ele tem muito sentido, sabe? Mas eu acho que a diferença, né, entre as duas edições também se deu muito em relação à própria linha do tempo que os jogos foram escritos. Eu vou perguntar aqui agora ao Chocos, né, que é o nosso ancião que vive desde 1700 e alguma coisa. 1700, né? Eu já era velho. Exatamente. Você já se lembra de tudo aqui, né, das guilhotinas e tudo. Mas enfim, eu queria saber, assim, exatamente, a segunda edição de Lobisomem, quando é que ela foi lançada, Chocos? Eu vou conferir, mas 1994. Tá. E a edição revisada? Por que não fala logo de uma vez, que eu já tinha olhado tudo? 2000. 2000? É revisada? A revisada? Sim, tá aqui. Na moral? Na moral, tá aqui no meu livro aqui.
Então, olha só, Caralho. tipo assim, foram 6 anos, né, de diferença entre uma edição e a outra. E, porra, nesses 6 anos, velho, o tanto de coisa que mudou. Imagina só, em 1994, qual que era a ideia de mundo e globalização que o pessoal tinha, né? Aham. E em 2000 Cara, foi muito diferente, sabe? Cara, Então, eu acho que, eu tipo acho que assim, isso fica evidente quando você lê o capítulo T digital da segunda edição. Que eles não sabem nem descrever direito o que seria internet ainda, sabe? cara, tipo, computador 3, você sabe tá? Editar um documento no Word, era algo do tipo. Instalar uma impressora. Saca? Então, assim, eu acho que a própria evolução do nosso mundo mesmo, sabe? Influenciou na temática do jogo. Porque eu acho que na segunda edição, o que rolava ali? Era aquele papo de globalização, mas era uma globalização que o pessoal não conhecia, não sabia exatamente o efeito que ia ter. Porra, em 2000 as coisas já mudaram bastante. Eu acho que não só nesse ponto, igual vocês mencionaram de tecnologia, mas é aquela ideia global mesmo. Se a gente for lembrar ali, Então, talvez vocês não lembrem porque vocês são jovens, pequenos filhotes, mas, né? Em 1992, a gente teve, por exemplo, a Eco 92, então você tinha toda essa ideia de ecologia e Amazônia pulmão do mundo, e, enfim, essas bobeiras aí que foi passado pra gente. Essas bobeiras. Não, exatamente, velho. A Amazônia, tecnicamente, não seria o pulmão do mundo. Por isso que eu falei besteira, o Pedro ficou rindo de mim, mas enfim, ainda bem que tem um biólogo aqui pra poder, né? Agora o meu curso vale, né? Ué, não sendo falar de lobo, tudo bem. Mas enfim, então era todo esse papo que rolava, entendeu? Quando foi a segunda edição e depois todos os paradigmas que existiam ali quando foi lançada a edição revisada, eu acho que isso mudou muito, não só a visão do mundo, sabe? Mas a visão do que poderia ser a batalha dos gatos. Então eu acho que a coisa começou a ficar épica quando a própria humanidade, né, começou a perceber exatamente o que estava acontecendo com o mundo e a globalização ficou uma coisa um pouco mais palpável para todos nós, assim. Acho que foi isso que mudou entre uma edição e a outra, entendeu? E por isso que mudou o tema do jogo. Porque antes era tipo... Não, e óbvio, eles tinham que terminar a história, né? E tinha aquela coisa, poxa, tem as megacorporações que são todas afiliadas à Pentex, que se você olhar na segunda edição... É tudo da Pentex. Tudo é da Pentex. As megacorporações todas são da Pentex. E aí você vê depois que, porra, não é bem assim, né? Ameixa, alguma consideração? Tô seguindo o barco. Pô, cuidado que esse barco pode afundar, hein? Não, pô, tô com grandes anciões aqui. Não afunda não, é possível. Veragem, velho. Beleza. No começo, o Dentinho já começou com a piadinha do Capitão Planeta. É algo que a gente vê com uma certa recorrência, inclusive críticas, em especial do pessoal de vampiro que veste preto e passa rímel debaixo do olho. E anda com katana. E aí eles falam que tem que falar que Lobisomem é um jogo de porrada e o Capitão Planeta. Como que vocês veem essa história aí do Capitão Planeta? De onde surgiu essa infâmia? Então, cara... Da segunda edição. Eu... Respondendo de Calma, porra, simples e direto. calma, vocês dois hoje vocês estão um atropelando o outro? Então vai, Pedro, vai lá. Cara. Não, é só porque... Não. Cara, da segunda edição. É a segunda edição que colocou essa ideia na cabeça dos jogadores e a gente tem que falar a verdade, que a forma como o livro foi escrito dá a entender esse tipo de coisa mesmo. O cara roubou sabe, meu não... argumento, Você deixou eu falar primeiro? Não, mas é isso. Eu acho que o livro ele foi meio mal escrito mesmo, porque a gente percebe depois, com a leitura dos livros complemento, que a Batalha do Apocalipse ela é algo muito maior do que impedir um vazamento de petróleo, né? Isso é uma das facetas da WIRB. E um dos muitos resultados que a WIRB de uma só faceta pode ter. Então, o jogo ele é bem mais amplo. Eu vou ter que concordar com o Pedro, porque ele roubou meu argumento. Mas, enfim. Isso tem muito a ver com as edições também. Eu concordo com o Pedro, sabe? Porque o livro, né, que marcou mesmo a época, se você falar de Lobisomem Apocalipse, principalmente aqui no Brasil, o pessoal vai lembrar de qual livro? O livro da capa rasgada. Da capa rasgada. Que é a segunda edição. E ele foi escrito em 1994, toda essa história que a gente já falou, e que rolava todo esse papo da Eco 92 e tudo isso, né? Então,
qual que era a preocupação mundial no momento? Era a preocupação com a ecologia e com a preservação dos recursos naturais do nosso planeta. Então, poxa, era lógico que o inimigo ia ser a depredação da natureza. Eu acho que isso perdurou pelo jeito como a mensagem foi escrita, entendeu? Assim como no Vampiro, a ideia que o pessoal tem é do vampiro que anda com katana, de sobretudo e óculos escuros, em plena meia-noite em Nova York. Eu acho que isso é uma falha de como a mensagem foi transmitida para os jogadores. Porque se fosse um grupo ou outro, beleza, mas não é um grupo ou outro, são muitos grupos em lugares diferentes que têm a mesma visão. Então eu acho que a mensagem que a White Wolf tentou passar para o pessoal foi transmitida de forma errada. Ou todo mundo é burro e interpretou a mensagem de forma errada. Tá, eu prefiro culpar o mensageiro do que o receptor. Quero acreditar que todo mundo é burro, sabe? Eu só acho que no caso de Vampiro, o livro não foi tão responsável pela má interpretação que os jogadores tiveram. Foi o Blade. Do que... exatamente. E foi o Blade mesmo, cara. Porque fez muito sucesso naquela época. Todo mundo tava jogando. Era uma coisa muito, digamos assim, estilo anos 90, final dos anos 90, início 2000. E era moda, sabe? Blade eu acho assim, Underworld, essas coisas. O Blade, eu acho que ele conseguiu captar o mundo punk gótico, sabe? Mas pra mim ele pegou ali o mundo punk gótico, mas não pegou a temática do jogo. Porque afinal de contas o mundo das trevas é um mundo punk gótico. Eu acho que a temática do Blade é essa, mas que ele não tem nada a ver com o jogo de Vampiro à Máscara, que é um jogo político, né? E individualista de horror pessoal. Sabe que filme que é bem Vampiro à Máscara? Acho que é O Corvo, do Brandon Lee. Sim, exatamente. É um cara que sofre, né? O cara tá lá e se fode todo. E toda a atmosfera do filme ali, ele passa a ideia de vampiro. Eu me identifiquei mais com vampiro assistindo Corvo do que com Blade, por exemplo. Porque eu não consigo imaginar todos os vampiros sendo Bruhá, andando de óculos escuros, sobretudo capanga, em plena Nova York. Em relação a essa visão aí... Cara, quando eu peguei o livro pela primeira vez, eu assim, tipo, né, aquela velha história. Quando me apresentaram a lobisomem, disseram pra mim que era uma coisa meio Capitão Planeta. E quando você vai lendo o livro, eu lá, no meu auge, nos meus 16 anos, eu achei que era um pouco meio que vamos unir, assim, os poderes, os anéisinhos, né? E vamos convocar o Capitão Planeta. E eu só vim amadurecer. Então você lutou contra a madeireira que depende da floresta. Justamente, cara, madeireira, agora vamos lá. Aí, eu vou fazer coro mais uma vez, a gente tem que registrar essa marca, galera. Madeireira. A madeireira que tá ali destruindo a floresta, entendeu? A gente coloca um copyright nela, e coloca assim, registrar o nome da nação Garou, entendeu? Vamos ganhar dinheiro. Eu ia falar que eu nunca joguei um jogo assim, mas eu já narrei, então... Então você foi bom, pior. Né? Os poderes aparecem assim, né? Não, eu já joguei nesse estilinho assim lá, Capitão Já tive 16 anos também, ué. Bem louco, assim como impedir o derramamento de petróleo, né? Também. E no Brasil, velho. Se eu fosse jogar lobisomem no Brasil, velho, na boca eu ia fazer um roedor de ossos flamenguista. Foda-se. Da elite e acabou. Ai, cara, sério. Tipo, e essa de vampiro aí também foi foda. Eu já vi cada coisa, assim, absurdas. Algumas pessoas levam um vampiro a sério demais. Verdade. Não, o cara que vai jogar de preto no sol do cacete, que aqui é quente pra caramba, e o cara lá todo de preto porque ia jogar vampiro. Sobretudo em coturno. Eu concordo com o que vocês estavam falando da forma como o livro foi escrito, porque, como o Dentinho disse, a gente vê em fóruns internacionais, pessoal lá nos Estados Unidos, eles também comentam sobre o Capitão Planeta, fazem a piadinha toda e tal. Mas eu acho que o problema ele tá relacionado com a forma como o livro foi escrito e o conteúdo que eles tiveram que selecionar para o livro. Eu acho que eu já falei isso aqui no Garocast, eu não tenho certeza se foi um dos Garocasts que a gente gravou e não gravou, na verdade, mas eles têm uma lei no Canadá, que é de onde a White Wolf é, que de acordo com a quantidade de palavras de um livro, ele é taxado de maneira diferente. Então, eles não fizeram o livro, a segunda edição, tão grande quanto ele poderia ser, ou como eles gostariam que fosse. E também, além disso, né, aí você vai lançar vários suplementos para
para lucrar em cima disso daí. Então, uma parte, por exemplo, essa parte mais espiritual do livro, ela é bem pobre, né? Quando a gente vai ver o capítulo a respeito da Umbra ou qualquer coisa do tipo, costuma ser bem deixado de lado. E aí, quando você vê o livro da Umbra, você fala tipo assim, porra, é isso tudo? Requer uma certa maturidade para você compreender toda a abrangência do livro, né? Justamente por causa disso, porque é o texto e o fato de não ter todas as informações por lá. Claro que eu não queria todas as informações num livro só, ia ser impossível, mas algumas coisas mais detalhadas, né? A exemplo do que eles fizeram no W20. Para não dizer outras omissões que são bem mais graves. Sim. Do tipo, com a tribo dos Fianna, né? Na segunda edição, ela era uma tribo vazia, basicamente. Muito sem identidade. Só depois que ela foi ganhar mesmo uma identidade mais própria. Eu acho isso, pelo menos. Eu tenho essa impressão também. Ela era muito apegada aos problemas políticos da Irlanda, aquela coisa toda, e ficava meio sumido. E não é só com os Fianna, não. Isso acontece com outros também. Acho que com o Uktena, com o próprio Portador da Luz Interior também. Aham. Acho que é pobre. Eu ia fazer coro ao que vocês disseram. Que os Fianna, na segunda edição, eles são caracterizados pela divisão da tribo, que tá em guerra, né? Eu não sei, eu acho que num jogo de segunda edição, se fosse só levar em consideração a segunda edição, até que poderia sair uma coisa interessante ali. Se fosse um jogo mais voltado para os Fianna, entendeu? Mas, assim, um jogo multitribal, eu sou um Fianna. Beleza, qual que é a sua distinção? Não teria, porque o cara teria que ser extremamente ligado ao cenário dos Fianna. Isso vem muito da linha editorial da White Wolf, que era de casar o cenário punk gótico dela com o mundo real. Então ela foi tentando achar o seu espaço nos acontecimentos do mundo real. A gente ainda existe, né, mas em menor escala, o caso lá do Ira e tal tudo, então a divisão das Irlandas, então eles encaixam os Fiannas ali. Não só os Fiannas, mas as outras tribos, e inclusive os outros livros também da White Wolf, eles têm muito, da segunda edição, eles são muito carregados com isso, com o cenário mundial. Mundial, leia-se América do Norte e Europa, praticamente. E só depois que eles foram distanciando disso, né, porque começou a dar problema, que a White Wolf ia ter que escrever falando que, sei lá, os seguidores de Sete, os Assamitas, jogaram o avião nas duas torres, ia ficar aquele orgulho americano, né, como é que você fala que não foi um ato de terrorismo, foi uma coisa de vampiro. Então que teria um portador da luz também. Portador não, desculpa. Um peregrino silencioso. Exatamente. Então eles começaram a distanciar disso daí e falar, não, os humanos são assim e os humanos fazem isso, nós sim somos podres e nem tudo de mal que acontece no mundo é por causa das criaturas sobrenaturais. E aí foi tendo esse distanciamento e acabaram que eles tiveram que criar uma outra coisa para os Fianna, de certa forma. Sim. E eu acho, assim, que o problema da temática na segunda edição, com essa relação com esse aspecto de ecologia, Capitão Planeta, ele vai mais fundo, porque quando você olha o livro de Idade das Trevas, Lobisomem Idade das Trevas, aquele que é um suplemento de Vampiro e Idade das Trevas. Segunda edição. Ele é um livro muito pequeno, ele nem tem todos os dons, por exemplo, mas ele é um livro que dá outra dimensão, pelo menos para mim, ele dá outra dimensão para Lobisomem. Porque como a batalha do Apocalipse ainda é uma coisa muito distante, o jogo ele se permite outras temáticas. Entende? E aí como no caso do Apocalipse, a batalha final tá chegando, os escritores tiveram que dar uma cara para essa batalha final. Sim. E aí, como o jogo é de selvageria, o inimigo mais evidente é aquilo que devasta as regiões selvagens. Então, poluição e devastação das terras puras e etc. Não é à toa que eles escolheram os Wendigo como o grande personagem, assim, Changeman da segunda vermelho. edição. Exatamente, o Changeman vermelho. O Power Ranger vermelho pro pessoal poder entender a gente. Pra quem não conhece, né? Aqui. Tá. Então, assim, é uma escolha que faz sentido no metaplot? Faz. Mas ela dá um gosto ruim. Ela causa muito, como fala, muito desgosto por parte de muita gente. Eu já vi muitas pessoas falando, Lobisomem é um jogo interessante, mas esse troço de Capitão Planeta... Mas não precisa ser, basta ver outros livros, né? Basta você afastar um pouco essa guerra iminente ou então tratar ela de outra maneira. Sim. Não, dá pra abordar muitos outros temas.
Não, tô dizendo nada que um narrador habilidoso ele não consiga contornar e acabar agregando mais coisas, né? Certamente. Exato. A gente mencionou um pouco do horror pessoal de vampiro e o horror selvagem de lobisomem. Qual que é a diferença entre as duas coisas? Cara, pra mim o horror selvagem é aquela coisa mais... o contato com a coisa bestial do Garou, né? Aham. E o horror pessoal, eu acho que, pra mim, que eu vejo o seguinte, que é aquela coisa, você era até então um humano lá dos seus 14, 15 anos, e do nada tu vira uma besta selvagem. E lidar com isso dentro do jogo é algo um tanto que complicado, porque são vários personagens envolvidos, e assim, não dá pra você só centralizar na história daquele personagem, né? Aham. Eu curto muito isso do horror pessoal. Eu vejo que dá pra você dosar tanto o selvagem como o pessoal pra ter um personagem rico. Não ser só bolinha marcada no papel. Não pode falar, as outras duas matracas aí ficam à vontade pra falar. Que isso, gente? Agora eu fiquei até constrangido. Eu também fiquei constrangido agora. Vá tomar no cu, vocês dois, fala logo. Eu não tenho intimidade pra mandar ninguém pra esses cantos ainda não. Que isso, tá todo mundo aqui tá em casa, relaxa. Mas então, velho, eu acho que essa distinção do horror pessoal e horror selvagem, ela se dá justamente na concepção do próprio personagem. Se o cara faz ali um personagem que, poxa, o cara quer sofrer sozinho, Aham. aí pra mim é o horror pessoal, sacou? Mas que eu acho que ele pode ser muito bem e perfeitamente utilizado numa crônica de lobisomem. Mas como o tema do jogo é o horror selvagem, eu acho que o cara deveria experimentar não só o horror pra ele, mas o horror pra todos ao redor dele, entendeu? Aham. E ver que não é só ele que tá fudido, é o mundo inteiro que tá fudido. Afinal de contas, essa é a guerra que ele tem que lutar, não é só por ele tem que lutar pelo mundo. E é ali que ele tá se fudendo. É ali que o mestre tem que falar assim, olha, cara, o seu problema é muito menor do que o problema de todos aqueles que estão à sua volta. Pra mim, esse que é o horror selvagem. O cara saber que o mundo está muito mais fudido do que ele. Cara, eu entendo o horror selvagem como o horror dos instintos, certo? Eu não me refiro apenas à fúria, mas à fome, a privações, essas coisas. O jogo de lobisomem ele é marcado por isso, porque são bestas descontroladas. Então, toda a cultura deles é construída em volta desse descontrole, dessa submissão aos sentidos e aos instintos mais básicos. Aham. Enquanto que Vampiro é um jogo mais de horror pessoal, porque trata da transformação de um indivíduo que era só um humano numa besta assassina, que precisa devorar para continuar vivendo e tudo. Então é mais sobre essa decadência, por assim dizer. Mas eu acho que existem parcelas dos dois, nos dois jogos. Então, assim, o Vampiro também vai lidar um pouco com horror selvagem, porque existe a besta Aham. do vampiro, né? Existe a fome. Então também é um horror dos instintos. Mas agora, o lobisomem vai lidar com o horror pessoal quando ele se depara com a própria fúria, e aí ele está envolvido no horror selvagem, mas aí ele comete atos de atrocidade, ele realmente se torna um monstro, por assim dizer. Não só uma criatura monstruosa, mas alguém que faz monstruosidades, entende? Então existem parcelas das duas coisas no jogo. E vai existir também o horror psicológico, que é mais característico do mago, o horror fantástico, que é do Changeling, por aí vai. Aham. Sim, mas, ô Pedro, quanto a essa questão, né, do cara ser um monstro e tudo isso, eu posso ver isso também como uma forma de horror pessoal, você não concorda, não? É isso que eu tô falando, é isso que eu quis dizer. Que existe o horror selvagem para o vampiro em menor parcela do que para o lobisomem, mas para o lobisomem também existe o horror pessoal. Eu acho que os dois são muito bem intercambiáveis, sacou? São, mas eu acho que o foco do jogo lobisomem é mais para o selvagem, o do vampiro é mais para o horror pessoal. Exato, eu também concordo com você. Eu concordo também. Eu acho que isso acontece, inclusive, por causa da mecânica do jogo, né? Vampiro é um jogo mais solitário. Apesar de terem os bandos de vampiro e tal, tudo, o jogo, ele faz com que o seu personagem ele seja mais centrado nele mesmo. E aí Tanto que você tem características diferentes, né? Aham.
ambos os jogos. Tem ali o controle, o instinto de cada personagem no vampiro, enquanto você não tem isso no lobisomem. Aham. Pra mim, lobisomem fica muito aquela coisa família. Tipo, não existe mais o seu personagem unicamente. Existe 5 ou 6 ali. Aham. Justamente, e aí por conta dessa coisa da matilha, né, o horror pessoal acaba sendo um pouco, fica mais complicado, não é que não é que é impossível ou que não se deva fazer, mas fica um pouco mais complicado porque, porra, não dá pro narrador num jogo que é estimulado a você jogar tanto em grupo quanto lobisomem, que onde a primeira unidade do seu personagem é muito mais a matilha do que ele mesmo, você conseguir trazer esse horror pessoal para todos os personagens da mesa. Então é uma dificuldade meio que latente nisso daí. Tem uma coisa também. O vampiro, como ele tem aquele enfoque em live action pesado, faz sentido que ele seja um jogo de horror pessoal, porque você pode criar narrativas que independem de outros jogadores, de certa forma. Aham. Né? Você cria o seu jogo em mesa e depois você consegue progredir com ele em live action, se essa é o tipo de coisa que você gosta de fazer. Aham. Em lobisomem isso é muito mais difícil, porque por mais que seja possível você jogar um live action de lobisomem, e eu nunca joguei, não tenho interesse, mas eu sei de gente que joga, realmente não gosto, mas em lobisomem isso é um pouco mais difícil, porque como é que você lida com a matilha, com a seita, com o caerne, com todas essas coisas, se o seu personagem ele é, digamos assim, um peregrino entre personagens, né? E se ele não tem aquela unidade familiar da matilha. Fica difícil. O lance do horror selvagem, que eu já vi acontecer, muitas pessoas pegam isso de maneira muito literal e acham que o selvagem está ligado à mata, né? Então o cara ele não pode ser numa cidade grande, tem que ser no meio da floresta ou qualquer coisa do tipo, o que é uma grande idiotice. Mas... E aí eu concordo muito com o que você disse, Pedro, com o lance do horror instintivo. Lobisomem é um jogo muito mais instintivo do que Vampiro, eu acho, né? Vampiro você tem essa coisa da fome, mas o Lobisomem eu acho que ele é guiado mais pelos instintos do que Vampiro. E é um jogo mais violento também, né? Quando você transforma em Crinos, não existe soquinho em Crinos, né? Você rasgou o cara em pedaços. E aí que eu acho que pega muito essa coisa do horror selvagem, o tamanho da violência em que o cenário ele é baseado. E aí essa é a minha bronca com o lance do épico. Muita gente vai pensar no desafio de Clives, o cara brandindo a Clive dele, todo bonito lá e brilhando com chama tremulante, aquela coisa toda. Isso é quem joga com preso. Sim. Eu acho que a coisa da guerra épica, eu acho que ela é aquela guerra suja, entende? Que você tá vendo tripa, sangue e bosta. Exatamente, velho. Porra, a guerra épica, você deixa a guerra épica pro D&D, velho. Sim. Então, só pra fechar o meu pensamento a respeito de guerra épica, horror selvagem, tudo, que eu tava com ele desde o começo. E aí eu acho que essa coisa da violência em lobisomem, isso vai trazer o horror selvagem. E isso tá dentro dos instintos do lobisomem, né? Ele vai causar essa violência porque ele é um guerreiro, é o instinto dele natural, né? Ele vai fazer isso porque ele é um caçador, porque ele, sei lá, ele tá com fome, como o Pedro disse, ou porque ele ficou puto do nada, e o fato dele ter ficado puto é uma explosão de violência pra todo lado. Eu acho que a coisa se conecta dessa forma. Eu concordo com você. Tipo, é aquela coisa, você tem a fera, né? Tá lá o instinto dentro de você e o horror vem de uma coisa meio que primitiva, né? Aquela presença da fera tentando se contrapor pelo lado humano do cara. Sim. Mais ou menos isso que eu tô entendendo dessa conversa. Exatamente, eu acho que eu... Ganhei renome. Ganhei renome. Já te ganhou sabedoria renome, tá? A nota 2 de sabedoria. Sobre isso que você falou do garoto brandindo a espada e etc, Chups, é aquele caso, né? Isso daí pode acontecer no jogo, existe o espaço e todas as regras para isso acontecer, só que no final das contas a batalha de Clive Azara termina com alguém em frenesi devorando as tripas do inimigo. E tipo isso. Não é? O portador da luz mais sábio e comedido, no final das contas, ele acaba se entregando à fúria. Isso acontece. Não tem jeito. O portador da luz, ele nunca vai ser um irmão de Akasha, né? O Preso de Prata, eu consigo enxergar mais nobreza neles do que nos Ventru, por exemplo. Mas, por outro lado, ele nunca vai ser um cavaleiro élfico. Exatamente, nunca. Ele sempre vai ser o cara que é louco e vai se entregar à loucura e à fúria, mesmo sendo um guerreiro épico.
a guerra épica termina na sujeira. Sim. Pra eles. A cena que vai horrorizar o cara não é tipo assim, olha só, tem 50 corpos empilhados aqui dos meus inimigos que eu derrotei. Não, a cena que vai horrorizar o cara é tipo, tem um corpo que eu estripei completamente. Sacou? Tem intestino do cara pregado na parede, a cabeça do cara tá do outro lado e o cara virou uma massa amorfa, ensanguentada na minha frente. Uhum. E eu acho que isso acaba sendo um problema pra dentro da mesa quando o cara tá jogando e fala tipo, você matou ele, ou você mata o inimigo, ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Acaba que o narrador ao fazer isso, ou o jogador quando ele faça ou descreve a sua ação dessa maneira, você tá ignorando muito essa parte do horror selvagem, onde você pode explorar. Eu nunca me machuquei assim tão seriamente, mas a gente vê, sei lá, Dentinho aí que curte futebol, a gente vê o Ronaldo lá na hora que vai driblar e o joelho dele pula pra fora, aquilo é nojento pra caralho. Agora só eu que curto futebol, né? Não, eu e você. Só porque meu time ganhou de 5-2 o Vai seu, tomar só no eu cu. que curto agora. Não, eu e você, ué. Eu vou falar isso com o Pedro não vai saber. Eu já perguntei pro Pedro assim, quem que ele prefere, o Messi ou o Cristiano Ronaldo, ele não sabe quem são as pessoas. Aquela simples cena do joelho do cara aí saindo pra fora da pele, aquilo é muito nojento. Aquilo é tosco. Sacou? Né? Então, imagina isso potencializado a, sei lá, velho, 1000%, entendeu? O tanto que isso pode ser traumático pra uma pessoa ao ver o final de um campo de batalha ou ao ver o resultado de uma luta de um lobisomem, entende? Tipo, pode causar medo, ódio, repulsa, são muitas coisas, né? Exatamente, é um troço muito forte, né? E que não deve ser ignorado, eu acho. Né? Eu concordo. O narrador ele tem que explorar isso daí, pegar essa parte, trazer isso pra dentro do jogo dele, né? E não é aquela coisa assim, você vê 3 corpos no chão. Isso é pouco, entendeu? Eu, graças a Deus, eu nunca vi ninguém morto numa situação parecida com essa, saca? Então uma pessoa fatiada perto de você, caída no chão, porra. Eu sinto falta que a galera não vê isso dentro de jogo, entendeu? Tipo, o cara vai lá, às vezes narra uma cena do caramba, uma cena foda, que você, pelo menos eu quando eu tô jogando, cara, eu presto atenção no meu narrador, sabe? Ele é meu Deus ali na hora. Eu presto atenção, é sério. Quando o narrador é bom, então puta que pariu. Eu presto atenção, então eu fico imaginando, como a minha personagem vai estar sentindo aquilo ali, porque eu, fora de mesa, já ia ficar, tipo, eu nunca vi ninguém morto, nunca vi ninguém morto, pô. Você escuta um disparo ao longe, você já fica meio... Eu fico com medo. Então a galera às vezes interpreta com a naturalidade, o narrador faz a cena todinha, explica como foi o cara assim, e aí, parte pra cima dele. Exatamente. Tipo, você descreve, né? Eu me lembro As claramente estranhas do de um cara jogo. estão ali, Opa, pés, desculpa. e tudo isso, e não sei o que, e você sente o fedor do sangue dele escorrendo, cara. Beleza, o que eu vejo na minha Meu. Eu vou revistar pra ver se ele tem peças de ouro. Eu lembro bem de um jogo, você vai lembrar também, jogo da Aventura Viking, em que os nossos personagens pararam com um ritual da Wyrm, assim, um ritual satânico na Idade Média, e era justamente uns predecessores do que viria a ser os dançarinos da Estrela Negra. Aí um dos jogadores teve a seguinte reação: peraí, então eu vou fazer um ritual de purificação aqui, tá beleza. Eu falei, como assim, gente? Vamos pelo menos vomitar primeiro e uivar de fúria, entrar em frenesi. Testa frenesi todo mundo. É exatamente isso que faz sentido, né? Não acelera o jogo pra você ganhar a bolinha, eu acho, mas é o que faz a narrativa ser cativante. Uma outra coisa que acontece, né, além além da descrição do narrador ou ser pobre ou ignorado, igual a gente estava falando, acontece muito uma certa banalidade, né, em relação ao, vamos chamar de hack and slash, né, que ficou famoso nos jogos de RPG. Pra vocês, isso é culpa de quem? Isso é culpa do jogo? Isso é culpa do narrador? Isso é culpa do jogador? Vão apontar dedo. Pra mim é culpa do narrador e do jogador em muitos casos, viu? Não é só o jogo, não. Porque, tipo, tem muito material. Vocês mesmos fizeram um excelente trabalho traduzindo muita coisa bacana pra galera ter acesso. E, tipo, não custa o cara ler e tornar a narrativa dele, né? Pô, tá lá, vocês tiveram um trabalho. Tá em português, cara. Não custa tu ler, né?
Vamos ler, miserável, né? Bora agregar, acrescentar coisas ao teu jogo, pô. Senão realmente vira o hack and slash, a galera pensa que tá em playtime, bota uma ficha e vamos lá, pô. The King of Fighter, entendeu? Eu tenho um ódio disso, velho. Não, é porque eu já peguei mesa assim, que era Street Fighter, pô. É sério, nada contra. Mas eu prezo muito essa interpretação, Mas sabe? sabia que existe o Street Fighter Mundo das Trevas? Eu sei, cara, eu sei. Mas não me entra, não, velho. Eu sei, eu também não. Mas enfim. Não dá. Sim, eu acho que a culpa é tanto do mestre quanto dos jogadores. Eu não sei, cara. Eu acho que tem mestres que prezam por esse tipo de jogo. O cara, vou colocar aqui os desafios para os meus personagens, vão ser todos em questão de combate, e eles vão ter os itens para isso e não sei o que, entendeu? E tem jogador também que só busca esse tipo de coisa. O cara não quer nem saber de interação, de uma história legal, de uma interação entre os outros personagens interessante. O cara só quer saber de matar o inimigo e saber o que o inimigo tinha pra pegar e ficar mais poderoso. Isso não é só no mundo das trevas, isso tem em D&D, isso tem em todos os RPGs, sacou? Eu acho que isso vem de, sei lá, cultura gamer da galera. O cara sempre tem a opção de jogar Munchkin, né? Ao invés de fazer qualquer outra coisa do tipo. Verdade. Eu concordo, né? Jogador e narrador. Mas só que eu vou dizer algo que talvez vocês não achem tão correto assim, mas eu acho que é 95% culpa do narrador. Voltei, peraí. Eu caí aqui agora. Oi. Eu só quero deixar minha nota de repúdio pra internet da Vivo, beleza? Porque antes, até o final da primeira temporada, a minha internet era da GVT. Aí a Vivo comprou essa desgraça e ficou essa merda. Agora eu tô caindo toda hora. Então vai tomar no cu, Vivo. Tá? Mas então, eu ia dizendo que é culpa do narrador e dos jogadores, mas eu acho que é muito mais culpa do narrador. Porque mesmo os jogadores que gostam do hack and slash, eles podem ser empurrados para uma narrativa que eles não escapam, a não ser interpretando. Entende? E aí, então, assim, eu e Chocos, nós temos um experimento vivo chamado Marcelo, que ele é um cara que ele é extremamente apaixonado no jeito dele jogar. Mas isso não quer dizer que ele é um cara que interpreta muito. Entende? Ele gosta muito de jogar. Ele se amarra no emoção dos dados. Isso não é verdade, Chocos? Verdade. E aí, o que acontece? Você consegue colocar esse tipo de empolgação, esse tipo de ânimo, em um contexto interpretativo sem grandes dificuldades. Agora, é claro que é muito mais difícil você empurrar esse jogador para a interpretação do que um jogador que já gosta, né? Isso é evidente. Mas não é algo tão difícil assim. Mas, Pedro, por exemplo, por mais que o narrador se esforce, às vezes tem alguns jogadores que, tipo assim, o narrador, ele tá descrevendo lá a cena e tudo, ele coloca algum personagem do mestre, entendeu? Que, poxa, às vezes nem é pra ser combativo. Mas, por exemplo, como eu estou me sentindo agora, se você colocar, tem um atendente da Vivo ou um provedor da Vivo, o que eu vou fazer na primeira coisa? Eu vou arrancar a cabeça do cara, entendeu? É isso, porque a Vivo tá me então, cara, o que eu acho é o seguinte. Mas, Dentinho, caiu de novo? Caiu de novo. Não, pode falar. Mas enfim, você tá aí? Só complementar. Mas então, deixa eu... Tô aqui. Mas é o seguinte... Eu achei que você tinha caído. Por mais que o narrador se esforce, às vezes tem um jogador que vai levar o jogo pra um combate, pra algum conflito. Porque o que o cara quer fazer? Ele quer jogar dados e falar assim, eu sou foda, eu tenho 50 sucessos e vou causar um dano de 38 dados, entendeu? Tem um cara que gosta disso, mas eu acho assim, cara, como narrador, você tem que saber dar a esse cara o que ele quer, entendeu? Porque o jogo ele não pode ser só focado na sua diversão como narrador ou na diversão dos jogadores que gostam do mesmo tipo de jogo que você. Você tá com aquele cara lá na sua mesa, faz um jogo bacana pra ele também. Então, ele tem que ter esse tipo de emoção dos dados, da ficha, da evolução do personagem, entendeu? E aí você joga ele em situações interpretativas a partir das decisões dele. Então, eu vou dar o exemplo do Marcelo. Nós estávamos jogando Aventura Viking há muito tempo. O personagem do Marcelo, ele estava focado em glórias e aventuras e, enfim, evoluir o personagem dele, colocar em situações de combate e tudo mais. Estava se divertindo. E quando eu assumi a narrativa desse jogo,
eu comecei a colocar todos os contrapontos a essas decisões. Então, ele perdeu a mulher, as decisões dele de ir para a batalha entraram em conflito com as leis da região, então ele foi expulso da região, entendeu? Então ele teve que lidar com algumas decisões que foram motivadas por evoluir o personagem, por ganhar ponto e etc. E aí ele não teve escolha a não ser jogar interpretando durante uma parte. Aham. Né? Foi legal, fez. Foi bem bacana mesmo. Por outro lado também, sendo bem Senhor da Sombra, sobrevivência do mais forte e aquela coisa toda, você não precisa jogar com esse tipo de personagem. Você ouvinte, você não precisa jogar com esse tipo de jogador. Você sempre tem a opção de expulsar o cara da Luciana mesa. Galiardi, eu vou fazer coro ao choco. A história ganha. Você quer jogar Eu sempre jogando acho que a dado, história ganha falar que também. o seu personagem é o fodão, vai se fuder, velho. Ai não, eu ainda sou da ciência que o narrador pode chegar lá e usar seus poderes maquiavélicos e mostrar ao cara que ele pode se Então. fuder. É só você mudar a história. Sim. Cai uma mão do céu e te pisoteia. É isso aí, entendeu? Porque realmente às vezes é chato. Tipo, você tá lá numa mesa e tem 3, 4 jogadores que só querem porrada. O cara vai lá, cria a Pois é. história, Uhum. todo mundo dosa bem as coisas, mas o cidadão faz uma ficha de brrr, sabe? Um cara não existe quem perdoa. De um cara mega torado. Tipo, eu costumo dizer que muitas vezes a galera faz personagens dentro de jogo de pessoas que eles não são na vida real, entendeu? Aí tem umas pessoas que seguem muito isso que eu tô dizendo e criam personagens complicadinhos, pô, pra você jogar. Tipo, tira a harmonia da mesa, velho. Eles não sabem Sim. dosar as Fato. coisas, interpretar e o porra deixa, sabe? Só tem que ter porrada. Bate até no entregador de pizza que aparece na cena. Bate na menininha de 3 anos com pirulito, ele quer bater. Tipo assim, olha, tem um cara olhando pra você. Eu É. vou arrancar a cabeça dele. Exatamente. Toda nessa questão da violência, e a gente falou do hack and slash de maneira banal, em especial, obviamente, fora do jogo, né? Mas dentro do jogo, dentro da mesa, como que vocês acham que essa exposição à violência afeta a psique dos Garou? Teoricamente, né, Chocos? Ela deveria afetar ela de uma forma muito, muito pesada. Principalmente pra garous mais de posto menores. Em Cliat, por exemplo. Poxa, o cara, ele acabou de descobrir que ele é um garou, né? Aí o cara... Aham. É tudo muito recente, né? Inclusive os Exato. episódios então, violentos. Assim, o cara, ele acabou de descobrir que ele faz parte de um outro mundo. Aí você já imagina a cabeça de um cara de descobrir que ele não é um ser humano normal. E aí você vê e depois o cara descobre que o papel do cara é fazer o quê? É matar. E aí o cara vai, beleza, eu vou matar. E aí ele vê aquela cena de corpos desmembrados e intestinos espalhados pela parede, entendeu? Um banho de sangue total, sendo que foi a primeira vez que ele fez aquilo. Porra, é uma coisa que eu não sei, velho. Eu acho que mexeria muito com a cabeça da galera, entendeu? Mas tem jogadores que falam assim, beleza, cadê meu próximo inimigo? É aquela coisa, a galera não interpreta aquilo de ferir alguém amado, ferir uma pessoa, fazer algo extremamente perigoso. Ou pior ainda, quando você mata alguém e tá lá aquelas tripas, sangue, pus, fedentina. Vezes, ai, normal, às vezes tá normal, foi a primeira cara. vez, às vezes foi a primeira vez que o cara matou alguém, entendeu? Mas eu acho assim, se o cara tem uma reação como essa que o Dentinho descreveu numa mesa minha, eu vou tratar o personagem dele como um psicopata. Concordo Porque ele plenamente, escolheu eu ia ter falar uma isso. reação, né? Ele teve uma reação sem sentimentos em relação a uma coisa tão horrorosa, né? Tão chocante. Então, pra mim, ele não tem sentimentos. Ele é um psicopata. Então, ele tem que interpretar aquilo a partir de então, né? Cara, A escolha interpretativa do personagem, do jogador, ela vai ter que ser coerente com o que ele apresenta, né? Então não adianta ele falar assim, não, meu personagem é um herói. Aí na frente do horror desse ele fica impassível. Isso não é um herói. cara é um psicopata, adorei. Pô, Ou ele trabalha o cara- como desmembrador, né? Fora de Pro mesa. cara ser um herói, tá? O cara ser um herói, ele tem que ter sentimentos humanos, entendeu? É E nobre. se o cara não tem sentimentos humanos, porra, o cara não é um herói. Ele é, no máximo, um anti-herói. E mesmo assim, um cara que não tem o menor remorso em tirar uma vida e, tipo, Ele tá abrindo a porteirinha pra Wyrm, velho, do meu sabe? ver. Aí ele não é nem um anti-herói. Ele é um cara que no D&D a gente chamaria ele de caótico e mal, entendeu? It's a thin line between love and hate. Citando Iron Maiden. Maiden. Uma coisa que é interessante, né? Acaba que os lobisomens, desde que você é apresentado à sociedade, essa violência tá ali, né? Tipo assim, pá, na cara.
né? Você chega lá no Cairn, já tem um desafio, já voou sangue pra tudo quanto é lado. É uma coisa normal. Só que é interessante ver como que esse normal não é ele não é assimilado de uma maneira normal, por assim dizer. Eu tô falando normal pra caralho, né? Ele não é assimilado como se fosse uma coisa cara. qualquer. Porra, até Né? o cara mais calejado, o cara vai sofrer, velho. Exatamente. Você tinha mencionado, né, Dentinho, do cara, do Cliat, que obviamente vai sofrer isso mais, mas nos Novels de Lobisomem, por exemplo, eles citam a Mary Cabra, ela vai até o Reino da Atrocidade, onde estão todas as grandes atrocidades, toda a atrocidade da história da Terra tá lá praticamente, e ela vislumbra a primeira mudança dela. E ela, posto 5, aquela coisa toda, cara, ela fica paralisada, né, de ver e de lembrar tudo aquilo que ela fez. E é uma coisa tão assim que o livro não descreve exatamente o que é, entende? Ela vê uma cena, a ideia que dá é uma cena de estupro, só que o livro não entra em detalhes, por, né, talvez uma questão de censura do livro, mas também um bloqueio dela mesma. Porque, sacou? E, cara, ela fica paralisada, catatônica. Tipo assim, meu Deus, ó, o que foi que eu fiz? Porra, e nós estamos falando de um lobisomem de posto 5 que fez isso quando ela tava se transformando pela primeira vez. Você pega também, agora eu vou citar ali o conto o conto do livro de Tribo dos Fianna, o conto inicial, que é um cara que presenciou a matilha dele sendo destroçada. Porra, o cara tá o cara tá fudido, saca? Tá na assembleia lá, o cara não consegue nem conversar com os outros. Sacou por quê? Porque ele viu todo mundo da matilha dele sendo morto por dançarinos da espiral negra, sacou? E aí você fala, porra, imagina isso, velho. Você vê todo mundo ali que tá andando junto com você, né? A matilha é sua família. Imagina, você vê sua família toda sendo desmembrada pelos seus inimigos. Como é que você vai sair de uma situação dessas, sabe? Isso é muito forte. Isso é pra mim Arano. Às vezes... Arano. O cara tava entrando tipo em isso arame, mesmo. entendeu? Ou outras coisas, gente, que são elementos que representam glória e nobreza, como por exemplo as cicatrizes de batalha, né? Que você vê lá a imagem do Albrecht, por exemplo, ele é todo arregaçado e ele porta aquilo como sinal de nobreza, mas nem todo preso de prata é o Albrecht. Então, algumas cicatrizes de batalha que... Inclusive, nenhum deles é o Albrecht, né? Se fosse, a gente já tinha resolvido esse problema, mas enfim. Mas assim, imagina você perder algumas olho, cicatrizes de batalha que o cara carrega, talvez não seja motivo de orgulho. De repente ele carrega uma cicatriz de batalha que lembra dele, da matilha dele inteira sendo morta. Então é motivo de vergonha e de terror e ele ficou vivo. E ele ficou vivo, então o próprio trauma. Isso não é algo que ele mostraria com orgulho. É um trauma, é uma memória ruim, né? Imagina você perdendo um olho, cara. E você lembrando disso, saca? Do episódio de como você perdeu um olho numa luta, numa batalha. Porra. Por isso que eu não engulo quando a galera fala que lobisomem é só hack and slash, velho. É muita coisa que acontece dentro da cabeça dos Garou pra você só falar hack. Falando um pouco de, né, a gente tá falando de horror, falando um pouco de instrumentos pra ele, como que vocês veem a Fúria como elemento pra criar esse horror? Seja ele o horror que vocês quiserem. Eu acho que a Fúria ela funciona bem em manter o personagem em xeque. Mesmo quando ele tá plenamente saudável, sem nenhum tipo de dano, nenhuma ameaça iminente, a Fúria ela sempre pode estragar tudo. Então ela te ajuda a manter esse grau de nervosismo necessário para você deixar os jogadores, tipo, na ponta dos pés, entende? E aí você pode pintar o horror de diversas formas. Se você quer fazer um horror de monstro, aí você pode pegar bastante criaturas da Wyrm, Fobori, e usar a Fúria como aquele elemento que, do nada, pode foder com o personagem. Vai levar a narrativa para algo totalmente inesperado. Porque é o que acontece, né? Eu acho que isso aí que você falou é bem legal mesmo, Pedro. De você usar a Fúria como um elemento de... Assim, você lembrar o cara de que o cara, ele ainda assim é um monstro, né? Além de tudo, eu acho que quando o cara sucumbe à fúria dele, quando ele entra em frenesi, pelo menos, eu não gosto de falar que ele só enxergou tudo vermelho ali, não. Sacou? Eu gosto de brincar com outros sentidos dele e mostrar que ele tá fazendo algo que, assim, deplorável. Que ele tá... ele perdeu o controle de si mesmo, ele não tem mais discernimento do que é certo, do que é errado. Entendeu? Beleza, ele tá vendo ali tudo vermelho, mas ele sente o cheiro de sangue, ele sente as garras dele rasgando carne e dilacerando, seja lá quem estiver na frente dele.
entendeu? Eu brinco muito Eu não assim, acho Aham. difícil, a questão eu da não acho fúria com os difícil outros fazer sentidos. isso que o Dentinho fala. Eu não acho difícil fazer isso com o Dentinho, que o Dentinho fala. Alguns narradores podem ter dificuldade, e aí fica algumas dicas fáceis, né? Por exemplo, quando o personagem entra em fúria, ele pode enxergar todos os parceiros e os inimigos como comida. Essa descrição basta. Aham. Essa descrição basta. Você não vai querer Sim. devorar nem seu pior inimigo, quanto mais o seu irmão de matilha. Uma coisa que eu acho muito válida também é você, ao invés do narrador assumir o personagem, eu já vi isso acontecendo algumas vezes, e descrever as ações, fazer com que o jogador faça isso. Porque aí você tá causando trauma, entende? Ó, você tá vendo, chegou uma comida do seu lado, igual o Pedro tá falando. O que você vai fazer? Vamos colocar de uma maneira bem tosca. Aí o cara chega lá e dá agarrada e mastiga o cara, enfim. E no final era um amigo ou um inimigo, continua terrível de toda forma. Mas eu acho que dar esse elemento de narrativa pro jogador é o ideal. Sei lá, cara, eu vejo isso como algo bem animalesco, entendeu? Eu curto muito essa ideia. Eu já joguei mesas, mas eu nunca tive essa liberdade. Eu acho bem mais legal, tipo, você deixar o cara fazer a coisa, pro trauma ser aquela coisa animalesca. Nunca vi, nunca passei por isso. Tipo, sempre quando aconteceu isso com os meus personagens, era o narrador que interpretava a ação, né? Você vê como terceira pessoa a cena acontecendo. Uma coisa que eu acho legal, né? A gente tava falando da fúria pra criar o horror. Eu acho que ela é um instrumento muito interessante pra você fazer o lance tanto do horror selvagem quanto o pessoal, né? Aquilo que vocês estavam falando do monstro em xeque. E aí você cai naquela coisa do horror pessoal. E o frenesi e a fúria como instinto mesmo, que vai fechar aquilo que a gente estava falando lá no começo sobre o horror selvagem de maneira instintiva. Vocês, já pra gente caminhar pro final do nosso cast de hoje, na opinião de vocês, tem algumas tribos que favorecem o horror selvagem? Então, eu acho que Fúrias Negras favorecem o horror selvagem, porque elas são conectadas a um outro aspecto que nem todas as tribos são tão ligadas a isso, porque as Fúrias Negras elas defendem muito ali o lado da Wild, entendeu? Então eu acho que para elas seria um horror desconhecido. Não digo exatamente o horror da selva e da floresta, entendeu? Mas a própria força da Wild poderia ser uma coisa horrorizante para todas elas. Então se você souber explorar ali como que a Wild funciona e como ela pode ser assustadora, porra, dá pra você fazer um horror muito massa ali. Além delas, eu acho que os Fianna, eles são uma tribo muito ligadas, não só a eles, né? Não são uma tribo tão individualista assim, mas eles têm as suas ligações com os seus parentes, com a sociedade humana em si, que é uma coisa assim, que se o cara perder o controle, porra, ele pode matar os parentes dele, ele pode matar aquela pessoa que ele ama, que ele tá no momento que ele tá apaixonado por ela, e os Garous são criaturas passionais, né? Os Fianna ainda mais. Então, assim, eu acho que esse tipo de conflito ali dá uma boa ali pro horror pessoal. Imagina o cara matar toda a família dele, e não só a família, né? E os amigos, tudo. Tá doido. É uma coisa bem pessoal também, mas, poxa, se você levar isso pra uma escala um pouco maior, vira uma coisa selvagem também. Eu acho que talvez os mendigos, eles estão ali confinados, né, a uma área, e os seus parentes também estão diminuindo ali em número, e eles têm, porra, o espírito totem dos caras é um espírito canibal, saca? Se o cara sucumbir à verdadeira natureza dele e do próprio totem da tribo, caralho, velho, imagina que com um mendigo que esteja a um passo de dançar a espiral pode ser capaz de fazer. Além, claro, dos dançarinos da espiral negra aqui, né? Não precisa comentar. Não, nós estamos falando das 13 só, porra. Cara, eu acho que... Ou melhor, eu tenho certeza, os Garras Vermelhas, pra mim. Eu acho que pra eles deve ser uma coisa muito tensa, por ser uma tribo tão ligada ao lado selvagem realmente do cenário, né? Quase um estereotipo bem assim do que seria toda aquela coisa da sociedade Garou. E deve ser algo bem tenso. Eu vejo até eles com um pouco de horror pessoal também, por se sentirem solitários na luta, sabe? Como só eles enxergar. O caso da extinção também, né? Bom, como eu tinha falado que eu considero horror selvagem o horror dos instintos, eu digo Garra Vermelha, para fazer um contraponto bem direto assim, os Filhos de Gaia, porque eles estão como fala, empenhados em controlar a fúria, né? Em amenizar os males que ela causa.
Além disso, os Wendigo, porque eu acho que devorar coração não é brinquedo, não. E Peregrino Silencioso e devora Peregrino cérebro. Silencioso. Eu ia chegar lá, mas eu acho que Peregrino Silencioso tem muito do horror pessoal também, certo? Porque assim, eles fazem o ritual de devorar o cérebro como uma metodologia. É algo como um estudo. Enquanto que o Wendigo é uma besta devoradora de corações. Aham. Então eu acho que o Wendigo é mais selvagem nesse sentido. Presa de prata, cara, por incrível que pareça, porque eles têm todo o lance da nobreza e o maior enfoque épico da história, só que eles sucumbem à loucura, entende? Então a proximidade dos sentidos e tal, ela acaba sendo bem forte também. Eles podem levar todos à ruína. Exato. É o fardo. Eu fiquei falando, né, tanto de violência, mas eu tiraria as tribos mais violentas. É como se elas estivessem mais calejadas, vamos dizer assim. Mas eu deixaria os Wendigo. E aí eu colocaria, apesar, né, de falar de violência, os filhos de Gaia, como você disse, Pedro, por estarem tão em xeque e a violência ser algo ser um choque tão grande com eles. Né, eles são, assim, aquela coisa, né, pacifista e tal, aquela coisa toda, e de repente o cara explode em fúria e fudeu tudo. E as tribos com laços mais estreitos com os humanos. Andarilhos, roedores de ossos, exatamente, porque eu acho que é onde isso vai ficar mais evidente. Cara, realmente, né, velho? O roedor de osso pra caralho é o horror selvagem, porque é um horror de sobrevivência, né? No caso deles. E, na minha opinião, por exemplo, os Garras Vermelhas nem tanto, mas eu acho que o pessoal encaixa mais, em especial aquela coisa da extinção, que a Mecha já mencionou. Mas o fato deles estarem... O cara não vai se assustar na hora que ele matar um humano, entende? Ele foi colocado na cabeça dele que é aquilo ali mesmo. Vai conciliar um pouco com o que o Pedro estava falando sobre os Cris de Fens, aquela coisa talvez mais metódica, por assim dizer. Só antes da gente fechar, então, chegamos na parte do nosso desafio de posto. Se vocês fossem reescrever o livro de Lobisomem Apocalipse com outro tema, não pode ser o Horror Selvagem ou a Guerra Perdida, como a gente começou lá no começo do cast, qual seria o tema de Lobisomem Apocalipse por vocês? Não, obviamente a gente está mudando completamente o jogo aqui agora, né? Eu acho que poderia ser uma guerra de territórios. E aí cada tribo, ela teria um enfoque quanto a território diferente. Por exemplo, os Uktena, eles teriam os seus territórios e campos de caça mais na Umbra, mais, né, voltado a regiões espirituais, enquanto que para os Garras Vermelhas seria algo como uma guerra pelos territórios mesmo. Isso está bem presente em algumas tribos, como os próprios Garras, os Peregrinos Silenciosos, o Wendigo. Eu acho que isso já é uma coisa presente e que é bem explorada, como eu falei no início, no Idade das Trevas. E por ser assim, permite outros tipos de temática que encaixam nisso e não fica caracterizado como uma coisa ridícula como Capitão Planeta. Eu falo novamente, eu reescreveria boas doses de romance e drama. Pô, sou mulher, né, velho? Apesar de tudo, né? Eu gosto de romancezinho de tribo, né? Aquela coisinha de garoto, assim com o outro, né? Mas não pode, litania. Então, seria mais um romance puxado pra amores sanguinolentos. Você tem certeza que você não tem um pezinho assim? Você não foi criado por algum Fiana nem nada, não? Não, o meu amor é o Abraão. Foi a primeira tribo de amor, assim, sabe? De coração. Eu acho que a Mecha, se ela fosse escrever o livro, ele ia ser vendido nas bancas como Penélope ou Apocalipse. Tá ligado? Tem por aí. Aqueles lá, Sabina, Bárbara, né? Aqueles romances históricos, né? Quando ele fala na banca, é na banca da rodoviária, né? Que sempre tem essa. Que isso, cara? Foi na mesma banca que eu comprei meu primeiro livro de RPG. Eu até imagino lá alguém com uma roupa super justa, uma espadinha de lateral, agarrando a mocinha. Sabe, aquela mocinha dos coelhos com olhares assim, tinto. Aí ele olha e rosna. Né? Bem assim. Ainda bem que não fui eu que escrevi. Eu colocaria como um jogo de heroísmo trágico. Porque é uma guerra perdida que eles lutam, né? E os Garou, eles têm muito potencial para isso, para serem heróis e ao mesmo tempo serem monstros. Então seria uma coisa de heroísmo trágico ali. O cara que ele luta para, né, tentar salvar o mundo ou salvar a sua própria existência, mas ao mesmo tempo ele destrói aquilo tudo.
tudo aquilo que ele Aham. luta a favor, ele tem um lado dele que vai destruir aquilo. Então, pra mim, Ou seja, basicamente, Dentinho ia reescrever o livro sem mudar nada. é uma tragédia grega, cara. Tá, beleza. No meio disso daí ia ter um incesto. Isso. E no Enfim, final o cara seria matava o algo próprio mais ou pai. menos assim. Mas eu não usei as palavras horror selvagem. Eu segui as regras aqui como um bom senhor da sombra, sabe? Tá bom. Tô aprendendo. Na convivência, eu não usei as Convivência. palavras horror selvagem. Eu usei heroísmo trágico. Então, tá aí, tá valendo. Estamos precisando de um filodox aqui ainda pra decidir. Quero Tá bom. renome por causa disso, foda-se. Bem, eu ia reescrever o livro com tudo aquilo que eu gosto, né? Os lobisomens eles iam ser mutantes, que na academia, para um professor careca de cadeira de rodas, através do gene mutante, eles iam transformar em lobisomens armados de sabres de luz e ia lutar na lua Massa contra velho nazistas total, né? e zumbis. Pra caralho. E que ia ter Total, aqueles total. carros rebaixados, né, e tal. Ficando hip hop. Isso. De preferência, e toda a arte do livro ia ser desenhada pelo Rob Liefeld. O cara Tipo tem que ter isso. um peitoral Tipo de isso. 5 metros de diâmetro. Todas as tribos iam Isso ser em hominídeo, todas... né? Porque e em todas Glabo as seria em tribos- 7. E todas as tribos iam ser cópias dos cyberlobos dos andares do asfalto. Não. Ia ser cópias dos Senhores das Sombras. Porra, é tudo que eu gosto. Mas Então aí a capa ia- do livro aí- ia ser também igual aquela capa do Destroyer do Kiss. E eles todos iam jogar basquete. Todos eles iam jogar basquete. Ao invés das matilhas, a galera ia ter um time de basquete. Tá bom então, galera. Então, ficamos por aqui. Esse foi mais um episódio do Garocast. Manda sua sugestão sobre novos temas de Lobisomem ou Apocalipse, se fossem escritos por vocês, para o nosso e-mail, naçãogarou@yahoo.com.br. Estamos de volta. Pera, A gente pera. se fala no Não próximo pode. episódio. Um wave de despedida Pelneando para todo seus poderes, pô, eu sou o Capitão Planeta. O poder é de Beleza. vocês. É.